Shalom, queridos. Graça e paz, amém? Quem é macho, diga amém. E quem é homem, diga amém. Ser macho é uma coisa, ser homem é outra, amém? Glória a Deus. Pode se sentar, querido. Deus é maravilhoso. Nós estamos aqui para o nosso congresso de homens e é um desafio fazer a abertura de um congresso. Hoje eu vou fazer aqui o abre-alas, o preparatório para tudo que Deus vai derramar a partir dessa noite e no decorrer da tarde e da noite de amanhã. Então, como um desafio que eu tenho de fazer a abertura e ministrar para homens, o diabo tem lutado contra a vida dos sacerdotes. Nós vimos aqui na representação muito clara e direta, contando o cotidiano da vida de muitos, e tinha alguns rindo da própria vida aqui no teatro, porque aqui mostra para nós uma pessoa que está passando um colapso, um desespero pela falta do conhecimento, o outro que pseudamente tem o conhecimento, mas desdenha da presença de Deus, é apenas um religioso, participante de igreja, e um ímpio, totalmente perdido, como eu era há alguns anos atrás, mas ouviu a palavra de Deus e deixou o Espírito Santo entrar em seu coração. E nós vemos então dois perdidos que tiveram a oportunidade de salvação e se abraçaram a ela, e um que tinha tudo para ser salvo, mas por causa do estilo de vida que resolveu levar dentro da igreja, perdeu a salvação e Satanás levou a sua alma. Então a nossa vida não é diferente disso. Você não veio a esse congresso para apenas ouvir uma palavrinha legal, você veio aqui para ouvir princípios que vão mudar a tua história, que vão mudar a nossa vida. Eu não estou ministrando aqui porque eu sou melhor do que você, eu estou ministrando aqui porque eu me dispus a Deus um dia na minha vida, e Ele, pela bondade dEle, resolveu me usar, assim como Ele também pode lhe usar. Deus não precisa você de um microfone na mão, Deus precisa você com uma disposição no coração. Deus não tem filhos prediletos, Deus tem aqueles que se dispõem a Ele. Então Deus quer mudar a nossa história, quer fazer da nossa geração uma referência de homens, sacerdotes fiéis. O tema do nosso congresso é esse: sacerdote fiel sobre uma casa estável, estabelecendo a casa. Então hoje, o que eu vim fazer nessa primeira mensagem? Estabelecer o fundamento. Eu vim aqui hoje com brocas espirituais, profundar, fazer buracos profundos na nossa vida, jogar a ferragem, fazer as sapatas da nossa vida hoje espiritual. Eu vim fazer o trabalho que ninguém gosta de fazer numa casa, é aquilo que não tem beleza alguma, é aquilo que você passa dias e dias e dias e dias fazendo e só vê tapume, e as pessoas dizem assim: estão trabalhando há dias aí, parece que nada acontece. É o fundamento, é aquilo que, se você não fizer bem feito, não vai adiantar nada. Paredes bonitas, um telhado bonito, uma pintura bonita, janelas bonitas, sendo que se vier o vento, se vier a chuva, se a terra tremer, tudo que está sobre ela vai desmoronar. Então hoje eu vim estabelecer fundamentos dessa casa, para ela ser estável. Então você precisa tomar para si hoje e colocar mesmo estas ferragens no teu espírito, estabelecer colunas fortes, um concreto de primeira qualidade, aonde vai ser estabelecido uma bela casa, chamado lar na sua vida. Você pode ser jovem, você pode não ser casado, ou você pode ser casado, um jovem que se casou há pouco tempo, ou uma pessoa que já tem uma determinada idade, já está casada há muito tempo. Mas se a tua casa estiver em ruínas, com rachaduras, ou não tiver profundidade nas suas estacas, você está sujeito, como este rapaz, à morte, mesmo estando dentro da casa de Deus. Então quero hoje estabelecer esses fundamentos para a sua vida. Quero colocar dentro de você a palavra, para que te dê sustentabilidade, para que tudo aquilo maravilhoso que vai acontecer a partir de hoje à noite na sua vida, você tenha sustentabilidade, para poder suportar o peso do prédio espiritual que Deus vai levantar através de você. E não será apenas um andar, não será 2, não será 10, serão dezenas, serão centenas, porque Deus estabelecerá lares junto com você. Você será fundamentos de outras casas. A tua casa será aquela que sustentará outras casas. A sua família sustentará outras famílias. Mas nós temos a palavra de Deus como nosso fundamento. Não é palavras humanas, não é a palavra do pastor, não é a palavra do apóstolo, é a palavra de Deus. O homem que é estabelecido pela palavra de Deus terá uma vida de honra nessa terra. E muito mais do que isso,
levará toda a sua família para morar eternamente com Ele em glória. Eu tenho pouco tempo, mas eu quero que nesse pouco tempo que eu tenho, Deus possa, com a profundidade da sua palavra, estabelecer essas estacas na nossa vida. E que você hoje aceite uma mudança. Que você hoje aceite uma mudança de mentalidade, uma mudança de visão, uma mudança de audição, uma mudança de linguagem, uma mudança de sentimento, uma mudança de atitude. Que a minha e a sua vida hoje seja mudada pela palavra de Deus. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, debaixo da tua presença, das asas poderosas do Senhor, estamos aqui. Este é um congresso de sacerdotes, Senhor. É um congresso de homens, não é um momento qualquer. É o congresso preparado no teu coração para homens serem transformados na sua identidade masculina, na sua identidade sacerdotal. É tempo de mudança. Eu clamo a Ti nesta noite, muda a nossa história, faz de nós vasos de honra na Tua presença. Venha sobre nós com as Tuas águas purificadoras e nos limpa, nos lava, nos redime e faz de nós fundamentos para essa geração. Faz de nós homens transformados para transformar. Muda-nos por dentro, transforma-nos na essência, para que por fora todos também possam ver uma identidade remida e transformada no sangue de Jesus. Eu abençoo a vida desses homens desde já e declaro que esta noite será uma mudança na nossa história. A partir de hoje, nenhum homem sairá daqui como entrou, mas sairá daqui transformado pelo poder da cruz de Cristo. Eu declaro no nome de Jesus um tempo novo, um tempo de mudança, um tempo de vitória, um tempo de transformação estabelecido pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus, dê um glória a Deus de homem. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou diante de sacerdotes, estou diante de homens, independente da maneira que você esteja, independente da luta, da guerra, das setas, dos laços, das armadilhas que o diabo preparou para você. Deus te deu uma oportunidade de estar aqui. Deus te deu a oportunidade de você sair de dentro da sua casa e chegar até aqui. E se você chegou até aqui, a oportunidade de Deus é hoje, a hora é agora, é tempo de mudança e transformação. Eu peço no nome de Jesus, que hoje nós possamos, debaixo dessa autoridade que Ele nos deu, ter uma mudança na nossa mentalidade. Estamos vivendo em tempos difíceis, tempos onde a identidade do homem tem sido assolada, destruída. E não é só porque o diabo tem tentado, é porque muitos homens têm deixado. E nós precisamos exercitar a nossa masculinidade espiritual. Pastor, o que é isso? É isso mesmo que você ouviu. Exercitar a nossa masculinidade espiritual. Não sermos apenas másculo fisicamente, mas sermos másculo espiritualmente. Sermos homens de verdade, homens de fibra, homens de honra, homens transformados, que a sua linguagem transforma a sua casa, que aonde a gente chega as pessoas sabem, ali tem um homem de verdade. Não é o homem pelo tamanho do seu peito, tamanho do seu braço, não é pela sua estrutura física, mas é por uma vida espiritual de homem, masculino, servo de Deus, homem de verdade, homem de honra. Nós vivemos hoje dias que precisamos refletir o masculino de Deus dentro do nosso lar. Deus é pai, irmão. Ele é pai, Ele é mãe, Ele é tudo. Mas a representação de Deus, Ele vem como pai, representação de homem, a autoridade, porque Ele constituiu homens como autoridade nessa terra. As mulheres são as nossas adjuntoras, as mulheres são as nossas companheiras, as nossas amigas, aquelas que foram levantadas para o Senhor, para nos dar apoio, auxílio, mas a autoridade está sobre nós. Então precisamos exercitar isso. É como um músculo, precisa de exercício. Se ficar muito tempo parado, atrofia. É por isso que tem um monte de sacerdote atrofiado, porque não tem exercitado o seu sacerdócio, não tem posto em prática aquilo que Deus mandou nós fazermos. Precisamos ser uma geração que vai fazer a diferença. Precisamos gerar uma geração transformadora. É preocupante olhar para o nosso futuro, se olharmos da maneira que estamos hoje. Se da maneira que estamos hoje,
o caos está instalado e só a igreja de Cristo, cheio de homens de Deus de verdade, que estão fazendo a diferença e podem fazer a diferença, eu fico imaginando no futuro se nós não nos levantarmos hoje. Eu olho para os meus filhos e eu não tenho preocupação, porque eu confio na palavra, e eu confio naquilo que Deus tem me dado. Mas eu olho para a geração de pais que não conhecem o Evangelho como eu conheço, e eu vejo a responsabilidade que eu tenho de ganhar esses homens e gerar neles a identidade de Cristo. Porque os pais, os homens, os sacerdotes, somos nós que damos destino à nossa geração. Então, se eu quero ver uma igreja forte, uma nação forte, eu preciso que hoje, nesse congresso, seja levantado aqui homens fortes. E essa responsabilidade está sobre o meu e o seu ombro. Nós temos tudo para dar certo, só vamos dar errado se nós quisermos. Eu quero ler com você um dos textos base dessa ministração. Está no livro de 1 Samuel. Você que está anotando, anote aí, 1 Samuel. E abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Capítulo 2. A responsabilidade de trazer a palavra nesta noite para vocês é algo maravilhoso. E eu sei que Deus vai usar a sua palavra para nos curar, nos libertar e nos transformar. 1 Samuel, vou viajar muito dentro de 1 Samuel aqui, dentro dos primeiros 4 capítulos, então fica atento aí. 1 Samuel capítulo 2, verso 30, diz assim: portanto, diz o Senhor. Quem que disse? Diga, é Deus falando. Então o Senhor está dizendo aqui, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa, a casa de teu pai, andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam, serão desprezados, ou desmerecidos. Só até aqui por enquanto. Esta casa, esta família, é a família de um sacerdote, chamado Eli. Ele era o sumo sacerdote de Israel. Para nossa linguagem de hoje, ele era o cara do momento. Ele aqui, ele ordenava, ele dava palavra, ele dava direção para as famílias de Israel. Só que tem um porém. O texto está dizendo para nós que o próprio Deus falou: você, a tua casa, toda a tua família, seus descendentes, todos aqueles que vêm a partir de você e depois de você, serão perpetuamente, eternamente, para sempre, família sacerdotal diante de mim. Só que aí a palavra diz para nós assim: porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Por que Deus vem falar isso da família de um sacerdote que o próprio Deus tinha constituído como família sacerdotal? Por causa das atitudes erradas de um sacerdote que tinha tudo para dar certo. Está falando sobre a família de Eli. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que também eram sacerdotes diante do Senhor. Já eram homens, não eram crianças. E as atitudes que estes jovens tomavam dentro da casa de Deus era algo abominável diante de Deus. Eu não tenho tempo de ler todos os textos. Eu vou contar aqui para você a história de uma maneira salpicada, e depois você vai ter a oportunidade de ler todo o livro de Samuel e você vai entender profundamente essa história. Mas aqui ele tinha 2 filhos, e os filhos eram sacerdotes, trabalhavam no templo junto com ele. E o povo chegava para entregar sacrifícios a Deus, para orar diante de Deus e serem abençoados pelo Senhor. E os sacerdotes recebiam essas ofertas. E Ofni e Finéias faziam esse trabalho. Quando eles chegavam lá, o trabalho deles era colocar para cozer a carne, para a carne vir a ser cozida, para ser assada. O povo trazia as ofertas, o melhor diante de Deus. E Ofni e Finéias chegavam, olhavam para o povo e falavam: não, entrega aqui inteiro. O povo: não, mas tem que fazer tal coisa. Não, fica quieto, rapaz, quem manda aqui somos nós. É assim, entrega aí o boi inteiro, entrega o pernil aqui, entrega do jeito que a gente quiser. E roubavam a Deus, colocavam mulheres dentro do templo, fazia sexo com as mulheres na porta. Era uma carnificina.
filhos de sacerdotes. Sacerdotes, sabe este sacerdote que estava aqui? Carnificina, estava dentro da igreja, ouvindo o evangelho, ia para a célula no sábado, mas não teve chance. Ouviu o evangelho, bons ouvintes, maus praticantes. Esses eram filhos desse sacerdote, e ele dava instrução para a família dos outros, mas não cuidava da própria família. Os filhos dele estavam em pecado. O verso 12, aí do capítulo 2, que você está aberto, diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Satanás, filhos do diabo, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eles eram sacerdotes, mas chamado pela palavra de Deus como filhos de Belial, filho do diabo, atitudes carnais, tendo tudo para dar certo. Irmãos, eu quero falar algo para você hoje. Pais inteligentes formam sucessores e não herdeiros. Eli estava levantando aqui uma geração de herdeiros. Eu tenho uma promessa: tudo que é meu eles vão herdar. Não importa o que eles estão fazendo agora, se eu morrer, eles têm uma herança, eles vão herdar o sacerdócio. Pais, homens de Deus, não querem apenas herdeiros, eles querem formar sucessores, homens que vão suceder a eles. Sucessor fala de alguém que virá e fará melhor do que você. E ele estava levantando uma geração de herdeiros que ia apenas comer o que o povo trazia, e apenas ficar na propaganda. Deus não quer que você seja um homem de propaganda. Deus não quer que você seja um homem de aparência externa. Deus quer que você mude por dentro. Deus quer uma transformação em você, para que você levante uma geração de sucessores, de transformadores de geração, de transformadores de ambiente. E este homem, sacerdote Eli, não estava muito preocupado com isso. Como que o senhor sabe, pastor? O texto nos fala sobre isso. Olha o que diz o verso 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama de que ouço que estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Queridos, quando eu leio esse texto, a forma de um sacerdote tratar com seus filhos, ao qual todo Israel está vendo, e ele está ouvindo e vendo as atitudes dos filhos, roubam a Deus e o seu templo, prostituem dentro da casa de Deus, é motivo de derrota, destruição e escárnio para todo o povo. Eu estou falando dos pastores da época, eu estou falando das autoridades do povo, alguém que tinha que ser o exemplo. E eu estou falando de você, porque você é essa autoridade dentro da sua casa. Porque quando fala disso, o que você já está pensando no pastor Marlon, no apóstolo Raimundo da igreja? O que esse templo está dizendo aqui é a tua casa, porque você é o sacerdote lá dentro dela, você é a autoridade lá dentro dela, é você quem não pode deixar a bagunça dentro da sua casa, é você quem tem que saber como exortar no tempo certo. Sabe por quê? Porque tem pessoa que tem medo, tem vergonha de exortar o filho. Esse sacerdote aqui, no nível do pecado que os filhos estavam praticando, isso aqui é jeito de tratar pecado dos filhos, no nível ao qual eles estavam praticando? Não é bom que vocês pratiquem isso. Olha, está ficando feio diante do povo o que vocês estão fazendo. Irmãos, não é isso que era para esse homem fazer. O sacerdote tinha que ser veemente ao pecado, começando pelo seu próprio pecado de omissão, porque ele não tinha apenas que chegar e chamar a atenção dos filhos, ele tinha que chamar a própria atenção. Omisso, sacerdote omisso, sacerdote fraco, sacerdote velho, não na idade, mas na mentalidade, gordo. A Bíblia diz que ele estava gordo, que ele estava obeso, comia, só queria saber de alimentar das coisas físicas, tinha esquecido da vida espiritual.
Sabe como que a Bíblia manda nós atentarmos a chamar a atenção dos nossos filhos? A Bíblia fala para nós em Efésios 6, verso 4. Põe a tua mão aí, segura em 1 Samuel e abra a sua Bíblia lá em Efésios 6, verso 4. Coloca no telão para nós, Léo, faz favor. Efésios 6, verso 4, diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A Bíblia está dizendo para nós não gerarmos ira nos nossos filhos. Tem pai que tem medo de chamar a atenção do filho, que senão o filho vai ficar irado, vai ficar bravo, vai ficar irritadinho. Teu filho fica irado, fica irritado quando você deixa ele viver em pecado. É isso que gera ira nele, porque ele diz, mas criai-os na disciplina. Disciplina, irmão. Casa de homem tem que ter disciplina. Casa de homem de Deus tem que ter hora para levantar, tem que ter hora para dormir, tem que ter hora para comer, tem que saber como que se fala, tem que saber como que trata teu pai, tua mãe, qual que é a linguagem dentro de casa. Quem que estabelece isso é a disciplina do sacerdote. É o pai quem estabelece essa disciplina. Casa onde filho fala o que quer, é porque tem sacerdote fraco, tem sacerdote ali na linha. Não é assim, filho, que você deve tratar as visitas. Ô filho, não fala assim com a sua mãe. Meu filho, não é assim que você fala não. Sacerdote tem que ter casa com disciplina, com admoestação, não sua, mas no Senhor. É admoestação bíblica. E a admoestação bíblica diz, se for necessário, use da vara. Porque o pai que usa da vara com equilíbrio vai ter uma herança poderosa na terra. Vai ter uma geração forte, uma geração de sucessores, não apenas de herdeiro. Porque tem pai que não está preocupado com o que o filho vai ser no futuro, pensando, não, hoje está bem, coitado, vai levando com a barriga, vai sendo de qualquer jeito. Não, admoeste seu filho, discipline teu filho, discipline a sua casa, senão você vai ter uma geração Ofni e Finéias, uma geração pornógrafa, uma geração prostituta, uma geração enganosa dentro da sua casa, debaixo dos seus bigodes, irmão. A Bíblia está dizendo, não gere a ira, vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. E depois ele diz, mas criai-os na disciplina. Então disciplina não ira, filho. O que gera ira nos filhos, o que gera uma geração irada, revoltada, nervosinha, irada, não é a surra na hora certa, não é a disciplina na hora certa, não é a demonstração na hora certa, é um pulso fraco, pulso que não tem firmeza. Disciplina, meu irmão, vem de discipulado, discipulado vem de disciplina. Discipule o teu filho. Quem tem discipulado seu filho? Quem tem discipulado a sua casa? Quem tem disciplinado o seu casamento? A televisão? A tua disciplina precisa estar na palavra de Deus. Admoeste ele no Senhor. E o Senhor fala da palavra. É por isso que a gente está pregando aqui. Tem um monte de homem fechando o olho aí. Eu duvido que você estivesse na tua casa e estava dormindo. Bando de sacerdote frouxo. Porque quando começa a tocar em áreas ao qual o diabo tem dominado a sua vida, vem uma sonolência espiritual. É por isso que tem uma geração de homem dormindo dentro de casa. Quem manda é a mulher, quem manda é os filhos. Sacerdote frouxo. Frouxo, irmão. E o que eu estou falando para você aqui, não é para você levantar a voz dentro da tua casa, não é para você gritar com a tua esposa, não é para você gritar com os teus filhos, é para você discipliná-lo, admoestá-lo. Não falar como Eli falou aqui, ó, não é bom isso que você faz. Meu irmão, a causa desse homem aqui, o jeito que esses rapazes estavam aqui, era uma causa de uma disciplina, uma admoestação do mais alto nível. O que você tem feito com a sua casa? O que você tem feito com a sua vida? Você tem admoestado? Você tem disciplinado? Ou você pega essa palavra e diz assim, pastor, eu tenho feito isso. Não estou falando de grosseria. Não estou falando de levantar a voz, de mandar calar a boca. Isso não é disciplina. Isso não é admoestação, isso é grosseria. Isso é gerar ira. Isso provoca ira. Falta de autoridade de um pai dentro de casa, falta de autoridade de um sacerdote dentro do lar, gera ira nos filhos e gera ira na esposa. Você viu a vozinha ali falando, vem para casa agora, vem agora. Aí o cara fala, nossa, parece a minha. Alguns pensam assim, sabe por que a mulher estava daquele jeito? É porque ele não tem autoridade dentro de casa. Não, a mulher é que manda. Não, ela está tendo que tomar a autoridade que o homem não tem. E aí, como a autoridade não foi constituída sobre ela, ela é grosseira. E ela perde a autoridade e perde as bênçãos, porque ela é para ser submissa ao marido. Mas como que ela vai ser submissa? Ter uma missão debaixo de um homem que não tem missão nenhuma. Eu preguei isso ontem.
A palavra submissão vem da palavra estar debaixo de alguém que tem uma missão. Mas se o sacerdote não tem missão nenhuma, como que a mulher vai ser submissa? Ela vai ser sub o quê? O homem não tem missão, então eu estou sub ao quê? Sub ao mundo, sub ao que a televisão diz, sub ao que o jornal diz, sub ao que os blogs dizem, sub ao que as revistas femininas dizem. Ela está debaixo daquilo que alguém que diz ter autoridade está impondo sobre ela, porque o marido não é sacerdote, porque quando quer mostrar que manda, levanta a voz, aí provoca ira dentro de casa. Eu repito, a autoridade não é o tom da sua voz, é a sua atitude. Um homem de autoridade, ele não precisa falar alto, ele fala baixo. Um homem que tem uma casa com disciplina, com admoestação, ele não precisa ameaçar os filhos, ele não precisa ameaçar a esposa, ele não precisa cortar benefícios de dentro da casa para provar que ele é. Ele é sacerdote porque Deus o constituiu e ele tomou posse da autoridade que Deus lhe deu. Mas sabe por que tem sacerdotes fracos? Sabe por que Eli estava desse jeito? Porque ele já estava longe da palavra de Deus. A Bíblia diz que ele estava velho, 98 anos. Ele passou a ser sacerdote sobre o povo de Israel com 58 anos. Ele já era um homem vivido. Até aqui ele estava com 40 anos de ministério. 40 anos, irmão. Os seus filhos nasceram dentro do seu ministério, olhando para o pai e vendo um mau exemplo, porque os filhos resplandecem o que os seus pais são. Então nós vemos uma geração Ofni e Finéias, uma geração que gera morte no meio do povo. Sabe por quê? Abra sua Bíblia aí comigo, no livro aí de Samuel, capítulo 4, verso 4. Vou ler um pouquinho mais de Bíblia com você agora. Olha o que diz aí. Estou tentando ser breve aqui. Esteja atento espiritualmente falando aí, capite a mensagem. Mandou, pois, 4:4, diz assim: mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam próximo da arca da aliança. Olha o que diz o verso 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vindo ao arraial, e entraram em temor e se atemorizaram os filisteus, e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós agora, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Irmão, que desespero, por causa de um sacerdote frouxo, que gerou sacerdotes frouxos, que foram para a guerra e estavam próximo da arca, próximo. Eles viam a arca, estava sendo trazida, e o grito do povo era tão alto, que os inimigos filisteus tremeram na base e começaram a falar: o que acontece no arraial dos hebreus? É a arca de Deus voltou para dentro do arraial deles. A presença, eles não conheciam, eles eram idólatras. Eles então falam do que não sabem, eles falam assim: os deuses vieram, assim como fizeram com os egípcios, vão acabar com a nossa raça. E o comandante dele diz assim: eis filisteus, homens, se comportem varonilmente. O ímpio, irmão, o ímpio falando, se comporte como um homem deve se comportar, varonilmente, se comporte como o homem deve se comportar, fique firme, não trema os seus joelhos, se comporte de uma maneira reta, enfrente o seu inimigo, não perca antes da batalha.
Era isso que o inimigo ímpio estava falando lá fora. E eles foram e se confrontaram contra Israel. E Ofni e Finéias era o comandante da guerra, eram os sacerdotes que estavam à frente, porque eles estavam em treinamento para tomar o lugar do pai que já era velho, e estavam próximo da arca. Irmão, a palavra de Deus diz que a arca é a presença de Deus. E você sabe quais são os 3 passos, biblicamente falando, que um sacerdote deve tomar? Qual é a atitude que um sacerdote deve tomar, biblicamente falando? Eu quero falar ela para você. Primeiro, a arca, carregar a presença de Deus. A primeira atitude de um sacerdote, quando ele era constituído sacerdote, a palavra do sacerdote que estava acima dele era: você precisa carregar a presença de Deus na sua vida. E a arca representa a presença de Deus. Aonde, quando nós entramos com a arca aqui, fazendo essa representação, aonde que nós carregávamos a arca? Sobre os nossos ombros. O sacerdote carrega a presença de Deus como peso sobre a sua vida. Carrega nos ombros. Para nós hoje, igreja do Senhor, é dentro de nós, é o Espírito Santo dentro de nós, é a arca de Deus. Um sacerdote precisa ter a presença de Deus em sua vida. Essa é a primeira atitude de um sacerdote. Segunda atitude de um sacerdote que ele precisa fazer é Deus ao homem e o homem a Deus. Primeiro é Deus com ele, pessoalmente. Segunda atitude do sacerdote é apresentar Deus aos homens e apresentar os homens a Deus. E a terceira posição de um sacerdote era proclamar as bênçãos do Senhor sobre o povo. Quando o sacerdote levantava a mão e declarava a bênção vinha sobre o povo. Quando o sacerdote levantava suas mãos e o que saía da boca dele é o que iria acontecer na vida de toda a nação. E eu estou falando de um sacerdote frouxo. Eu estou falando de um sacerdote que já não tinha mais a presença de Deus, que não levava mais o povo diante de Deus, porque não tinha Deus, não trazia o Deus diante do povo. E quando ele levantava a mão, não tinha autoridade de declarar bênção, porque o inimigo achava assim: Deus está com eles, mas eles não tinham certeza mais se Deus estava com eles por causa do pecado. E Ofni e Finéias estavam na frente da guerra, com a arca perto deles, não estava mais neles, eles não estavam mais com a arca nos ombros, eles estavam próximo da arca. E a Bíblia diz que por causa disso, o inimigo veio para cima deles de uma forma varonil, de cabeça levantada, e matou de pé, isso quer dizer, no fronte de guerra, 30.000 homens de guerra, 30.000 pais de famílias, 30.000 sacerdotes, e entre eles Ofni e Finéias, os 2 sacerdotes principais que iriam tomar a frente no lugar do seu pai. E por causa do pecado, a morte não veio sobre Ofni e Finéias apenas, veio sobre outros 30.000 pais de famílias. Eu quero dizer uma coisa para você: quando você se levanta como sacerdote, você gera vida não somente na tua casa, mas em todos aqueles que te rodeiam. Quando você está mal, quando você está em pecado, quando você não está vivendo segundo o coração de Deus, a morte não vem só sobre a tua casa, mas vem sobre todos aqueles que você exerce liderança, ao qual você rodeia, ao qual as pessoas, como aqui no teatro, confiam que você vai ser um homem de Deus, para dar uma palavra de destino, para dar uma palavra de identidade, mas da sua boca não tem vida. Por quê? Porque Deus não está dentro, porque Deus não está sobre você, porque você não tem como apresentar essa pessoa diante de Deus, e nem Deus é essa pessoa. Por quê? Porque você não tem mais Deus. Ofni e Finéias estavam vendo uma caixa de madeira como essa, mas a presença de Deus não estava mais lá. Assim como nós aqui, esta caixa é apenas uma representatividade. Se você chegar e relar nela, você não vai receber poder de Deus. As pessoas recebem o poder de Deus através das nossas vidas, porque Deus está em nós, e quando nós estamos cheios de Deus, nós temos o que transferir para as pessoas. Você pode estar na guerra, pode aplaudir ao Senhor Jesus se você quiser. Você pode estar na guerra, você pode estar na batalha, você pode estar no fronte de guerra, mas se Deus estiver com você, a palavra nos diz: somos mais do que vencedores. Irmão, Deus está querendo levantar uma geração de sacerdotes fiéis, não de sacerdotes infiéis, sacerdotes prostitutos, sacerdotes pornógrafos, porque não deixa de ser sacerdote. A Bíblia chama eles de sacerdote a todo momento. O problema era a atitude errada que se tomava, porque faltava admoestação,
Porque faltava disciplina. E quando falta disciplina dentro de uma casa, os filhos morrem. E a culpa vem sobre o sacerdote. Irmão, lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, e depois do homem tirou a mulher, quando ele criou a adjuntora para caminhar junto, a palavra de Deus foi ao sacerdote, foi a Adão, foi ao homem: não coma deste fruto, Adão. Se você comer, certamente você morrerá. A palavra foi para Adão. Você não vê na Bíblia Deus falando com Eva. Deus falou com Adão. Adão, como sacerdote, tinha que passar a informação, tinha que disciplinar a sua esposa, tinha que discipulá-la, dizendo assim: ó, minha querida, amo você, você é lindona, Deus te tirou de mim, te deu de presente para mim, você é um presente, eu gosto muito, eu não sabia o que era esse negócio de sexo, agora eu sei, é bom demais, antes eu estava sozinho, agora eu tenho alguém para ajudar, para limpar, para organizar, para arrumar, mas tem um porém aqui, existe uma árvore no nosso meio que não se pode comer. E eu estou te falando como teu sacerdote, não se aproxime daquele lugar, não coma. Você está entendendo? E ele vai dar uma palavra de comando, é disciplina. Eu não sei de que maneira ele falou, eu não sei como ele falou, eu só sei de uma coisa: Satanás veio em forma de serpente, e a mulher deu ouvido mais para a cobra do que para o marido. E a cobra falou para ela, Satanás falou para ela: foi assim que Deus disse? Já colocou dúvida no coração, sabe por quê? Porque quando se tem um sacerdote que não disciplina a sua casa, qualquer voz que vem de fora influencia seu casamento. Aí ela falou: falou que não é para nem eu tocar. Deus não falou que não era para tocar, Deus falou que não era para comer. Então ela já mentiu. Todo casamento que não tem disciplina começa a ter mentira. E elas começam pequenas, mas que vão gerar morte. Então, sacerdote, cuide da tua língua, cuide dos seus olhos, cuide dos seus ouvidos, cuide da sua mente, cuide da sua boca. Cuide de como você fala, oriente a sua família, oriente a sua casa, seja sacerdote, porque o próximo passo foi ela ir até a árvore, tomou do fruto e comeu. E quando ela come, eu não sei se Adão está do lado dela, se ele está a 100 metros dela, se ele está dormindo, se ele está pescando, eu só sei de uma coisa: ela está sozinha, não está com o marido. E quando ela pega o fruto, ela come, e o pior, ela vem com o fruto e oferece ao sacerdote, que tinha recebido um comando do próprio Deus. Não é do pastor Marlon, não é do pastor, não é do seu líder de célula, não é do apóstolo. Recebeu uma palavra vinda do Pai, o próprio Criador: não coma, senão você morrerá. E quando a mulher chega com o fruto na mão, com uma mordida já, e ele olha e ele diz assim: a palavra para mim foi que se eu comesse eu iria morrer. A mulher comeu e não morreu. Claro, sacerdote, a palavra é para você, não foi para ela. Você não para pensar que quando Eva come, morde, nada acontece? A terra não treme, não enegrece o céu, não brada nenhuma voz, ela não sente medo, ela não sente nada, porque a disciplina veio sobre o sacerdote, e a transfusão, a transferência da disciplina foi do sacerdote para a sacerdotisa. Então quem vai ser cobrado é o sacerdote. Sabe quem vai ser cobrado na tua casa? Você. É você quem Deus vai cobrar. É você, homem. Deus vai vir bater um papo contigo, porque quando ele toma do fruto e come, a Bíblia diz, instantaneamente gera-se morte na vida desse casal. Deus vem, eles veem que estão nus, se escondem, porque dão uma olhada no relógio do sol, né? Porque não tinha relógio de pulso. Eles dão uma olhada e dizem assim: está chegando no horário do Pai vir nos encontrar. Está o cair da tarde, está acabando o dia. Vamos nos esconder. Se esconder por quê? Porque nós estamos nus. E o Pai se apresenta no jardim e chama Adão, não chama Eva. Diz: Adão, onde você está, sacerdote? Eu me escondi. Por que você se escondeu? Porque eu estou nu. Quem falou para você que você está nu? Quem que disciplinou você? Quem que discipulou a tua mente e disse para você que você estava nu, sacerdote? Ele não responde. Ele diz assim: a mulher que tu me deu já acusou. Todo sacerdote frouxo quer pôr a culpa nos outros. Todo sacerdote menino, todo sacerdote mimimi. Vamos trazer para a linguagem de hoje? Todo sacerdote Nutella é assim: fraco, acusador, mentiroso. Alô?
Aham. Cala a boca, vem embora. Eu também te amo, amor. Ela falou que eu posso. Todo sacerdote fraco quer mostrar para os outros o que não é, mas não consegue ser quem Deus mandou ser dentro da sua própria casa. A cobrança de Deus foi com o sacerdote. Ela comeu. Quando ele comeu, a morte veio. Você mora em um jardim de delícias, Adão. Você tem tudo. Olha como Deus é bom. Olha como Deus é maravilhoso, irmão. O que Adão teve que plantar para comer no jardim? Nada. A Bíblia diz que ele teria que cultivar, manter aquilo que Deus já tinha lhe dado, porque Deus sempre nos dá primeiro, para depois nós devolvermos para Ele. Assim em todas as áreas da nossa vida. Deus deu um jardim de flores, de fruto, um lugar delicioso, água limpa, tudo maravilhoso, nas mãos do sacerdote. E sabe o que ele fez? Por causa da sua falta de hombridade, pela sua falta de honestidade, pela sua falta de sacerdócio, de varonilidade, ele entregou nas mãos da mulher, porque a mulher já tinha entregue nas mãos do diabo, e os dois saíram do jardim das delícias e foram morar no meio de abrolhos, terra seca, no meio de espinhos. Sabe por que Ofni e Finéias, sabe por que Eli tiveram a situação da vida nesse ponto? É porque eles estavam vivendo, habitando no meio de um jardim de delícias, mas o pecado trouxe trevas em suas vidas, o pecado trouxe morte, o pecado trouxe derrota, o pecado trouxe destruição. Sacerdote, eu quero dizer algo para você hoje, em alto e bom som: volte-se para Deus, entronize a arca do Senhor dentro de si, apresente Deus à tua família, apresente a tua família diante de Deus, discipule, discipline, ensine, faça o que Deus está mandando você fazer, porque quando você levantar a sua mão e proclamar as bênçãos do Senhor, a bênção virá sobre a tua casa. Você precisa ser um sacerdote que estabelece e mostra a sua autoridade no Senhor. Tua casa precisa ter disciplina, tua casa precisa ter admoestação, não com palavrões, não com tom de voz, mas com atitude. Sua esposa, sua família precisa olhar para você e se sentir seguro, se sentir cuidado, se sentir amado. Eu ouvi uma história sobre o World Trade Center há muito tempo atrás. Eu li em um livro, ou eu vi essa mensagem, que diz o seguinte: vários bombeiros, policiais, pessoas que fizeram o levantamento das ligações feitas entre o tempo da colisão dos aviões com as torres e o tempo onde houve a destruição, desmoronamento, onde todo mundo que estava lá morreu. Esses minutos que levaram para ela pegar fogo, para ela derreter, para ela se consumir, porque foi algo horrendo, algo terrível que aconteceu, entre esses minutos, foi o mais alto nível de ligações de maridos para casa, pais para os seus filhos, e os teores das ligações eram: o pai te ama, eu te amo, meu amor, me perdoe pelo que eu não fui, me perdoe pelo que eu não fiz, me perdoe. O mais alto nível de números de ligações de homens arrependidos no leito da sua morte. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não te levantou para você se arrepender no leito da morte. Deus te levantou para você ter vida, e vida em abundância. Você precisa dizer para tua mulher que você ama ela, para os teus filhos que você ama eles, e não apenas falá-los, mas discipliná-los no amor, admoestá-los em amor, pegar no colo, beijar, abraçar, caminhar, e acima de tudo isso, ser santo, para que a tua santidade constranja eles, para que quando o diabo vier falar na cabeça deles: pode ir lá, vai para o pecado, come do fruto proibido, eles olharem bem para a cara do diabo e falar: aqui, Satanás, tem um sacerdote dentro da minha casa que me instruiu no caminho que eu devo andar, e agora que eu sou grande eu não me desvio dele. Aleluia. Deus quer levantar aqui nesta noite esta geração de sacerdotes idôneos, não sacerdotes frouxos, ignorantes, cabisbaixos, fracos. Deus quer levantar uma geração que vai para a guerra e não perde a guerra, que não gera morte na família dos outros. 30 mil homens, irmãos, estou falando de 30 mil pais,
Cada pai, quantos filhos? Quantos filhos sem pai agora? Quantas esposas sem marido? Casas, mulheres viúvas, por causa de sacerdotes frouxos, pecadores, que viviam na pornografia, na prostituição, tocando nas ofertas de Deus, tocando naquilo que é do Senhor, e achando que está tudo bem, porque até hoje não deu nada errado. Eu não sou fiel e prospero. Vai nesse engano, negão, vai nesse engano. Vai ter um dia que a morte vem, vai ter um dia que o abrolho vem, que a terra seca, que os espinhos vêm, e o preço que se paga é muito caro. E o problema é que é a infidelidade de um, aqui no caso 2, contando com ele 3. Olha como que é o cálculo, apóstolo. 3 infiéis geram 30 mil mortes. O cálculo é muito estranho, irmão. Quando 3 pecam, 30 mil morrem em uma guerra. O que tem acontecido na sua casa? O que tem acontecido no seu casamento? Quem que você é como homem? O que você fez da tua vida? Aonde está teu casamento? Ah, pastor, eu separei. Te vira. Vai se consertar com Deus, vai se arrepender, volta aonde você caiu, volta às práticas do primeiro amor, volta para a tua casa. Não existe segundo casamento, não existe terceiro, não existe quarto, não existe, mas tem pastor fazendo filhos de Belial. Filhos de Belial não são filhos de Deus, tem nome de sacerdote, mas práticas do diabo. Não importa se é famoso, não importa se tem programa na televisão, não importa se tem livro escrito, a palavra de Deus permanece fiel. E eu não aceito ser um pregador calça frouxa, que não prega a verdade para você. Pastor, eu estou bravo contigo, eu prefiro que você seja meu inimigo e amigo de Deus, do que ser meu amigo e inimigo de Deus. Seja amigo de Deus, irmão. Ame a Deus, ame a tua casa, ame teu casamento, ame teus filhos. Não gere morte nesta geração, não gere morte nesta geração. O pecado de Eli levou ao pecado dos filhos. O pecado de Eli e dos filhos gerou morte em todo Israel. Mulheres perderam maridos, filhos perderam pais, o exército perdeu guerreiros. O diabo tem tentado isso na nossa geração, destruir uma geração de sacerdotes, para que todos morram, homens que não têm certeza se são homens. Uma loucura. Eu falei isso no meu discipulado terça-feira para os meus 12. Falei, irmãos, entendo o que eu estou falando aqui. Quando eu era jovem, quando eu era menino, gostava muito de jogar futebol, jogar bola, como eu creio que a grande maioria aqui. E quando eu ia na casa de um amigo, que eu chegava lá, a mãe ou o pai ou a irmã ou alguém não deixava ele vir jogar bola comigo, eu ficava bravo, porque o meu colega não podia sair, meu amigo não podia sair para jogar bola. E eu voltava para casa com uma dor no peito, de dor, de não poder ter aquele dia com o meu amigo, porque eu gostava do meu amigo, eu amava o meu amigo, como um homem pode amar outro homem, amor de amigo, aquela coisa boa, gostosa, vamos jogar. Quando eu vi a cabeça dele saindo na janela, já chego, aqui o coração palpitava, falava, hoje o dia vai ser legal, eu vou estar com meu amigo. Aí a gente fazia gol, a gente se abraçava, a gente se beijava, a gente saía um agarrado no outro, a gente jogava valer Coca-Cola. Quando você perdia, você ficava bravo, quando você ganhava, você ficava alegre, e você se abraçava, se beijava, e glorificava lá, do teu jeito. E você ficava assim, porque você tinha amor pelas pessoas, e você não tinha medo de abraçar teu amigo, você não tinha medo de beijar teu amigo, você não tinha medo de sair abraçado com ele na rua, porque você era homem, você tinha certeza do que você tem dentro de você. Hoje, nessa geração que nós estamos vivendo, os jovens têm esse mesmo sentimento que eu estou contando aqui para você. Só que hoje a deturpação do discipulado é tão grande, porque não é o pai que disciplina, não é o pai que admoesta, que quando um menino vai chamar o outro amigo, e ele tem esse sentimento que eu acabei de contar para você aqui agora, ele fica assim, nossa, eu não posso ter esse sentimento, eu acho que eu sou gay.
O cara, quando tem um sentimento de alegria de estar com o parceiro, de amor pelo colega, de abraçar ele, de sentir o coração palpitar, irmão. Será que eu estou falando besteira aqui? Ou só eu que tinha amigo que gostava do amigo, o amigo gostava de mim, e que dava prazer de passar o dia todo jogando bola, contando história, fazendo, meu irmão, até coisa errada, porque eu não conhecia Jesus, mas era um sentimento de homem para homem, e homem de verdade. Hoje uma geração frouxa, uma geração fraca, se gosta da outra pessoa no amor de amigo, fica com medo. Ai, eu não sei que sentimento que eu estou tendo. Irmão, o sentimento que tu está tendo é de homem, que ama um outro homem como amigo, só isso. Mas a deturpação do discipulado da televisão, da internet, do coleguismo aí nas escolas, porque não tem pai que disciplina em casa. O cara pensa, eu tive esse sentimento, acho que eu sou gay mesmo, acho que eu vou ser gay. Aí o cara, ele tem um sentimento e passa a fazer a pior besteira da sua vida, entregar o seu corpo a outro. Sabe o que é isso? Falta de disciplina, falta de admoestação, falta de ensino, falta de honra, falta de amor. Isso aqui se chama sacerdócio frouxo. Então essa geração nossa aí precisa ser ensinado que você tem amor por pai, você tem amor por mãe, você tem amor por esposa, você tem amor por filho, você tem amor por irmãos, você tem amor por amigo, cada um no seu limite, e você continua sendo homem por causa disso. É uma geração toda deturpada, e nós estamos aqui hoje para dizer não ao pecado, dizer não a Satanás e seus demônios, e dizer, tudo vai mudar na nossa vida a partir de hoje. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre o teu destino, sobre a tua identidade, sobre a tua geração, uma mudança radical, transformadora, na mente, nos olhos, nos ouvidos, na boca, nas atitudes. Aonde você colocar a planta dos teus pés, você vai tomar por possessão. Aonde você colocar a palma das tuas mãos, você vai tomar por herança. Você será um transformador do lar, um transformador da sua casa, um transformador dos seus filhos, um transformador da sua esposa, um transformador de gerações. Quem crê nisso, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Diga, eu creio, eu serei um transformador de gerações. Irmãos, eu quero fechar essa mensagem aqui. Eu tinha tanto para falar, mas eu creio que a palavra que tinha que ser dita já entrou no teu coração. Tanto conteúdo. Mas o que vale é o que o Espírito Santo nos permite falar. Outro dia, outro momento, continuamos. Mas eu quero fechar para você lendo 2 pequenos versículos, que está aí no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Primeira Samuel, capítulo 1, verso 9. Diz assim, olha o que diz esse texto, presta bastante atenção nesse versículo. Pessoal do louvor, quiser subir. 1 Samuel capítulo 1, verso 9 diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto à entrada do pilar do templo do Senhor. Só esse versículo. O texto está dizendo para nós, é o primeiro texto que apresenta aqui Eli para nós como sacerdote. Olha como que Eli estava, irmão. Presta atenção. Eli estava comendo e bebendo ali, o sacerdote, assentado em uma cadeira, na entrada principal do templo, escorado na coluna do templo, na sustentação do templo do Senhor. Então Eli estava no lugar que ele deveria estar, sacerdote, na porta de entrada do templo, recebendo o povo, orando pelo povo, apresentando o povo diante de Deus, e apresentando Deus diante do povo, recebendo as ofertas do povo, ele como sacerdote, olhando com os seus olhos, cuidando da casa de Deus, fazendo o seu papel de sacerdote, instruindo o povo no caminho que deveria andar. Este é o papel do sacerdote, na porta de entrada do templo. Sabe qual o significado da palavra sacerdote? Sacerdote significa sacrificador. Sacerdote significa aquele que sacrifica.
Trazendo para a nossa linguagem de hoje, não é aquele que sacrifica o animal. Ele é sacrificador porque ele sacrifica a própria vida. Ele é aquele que sacrifica a própria vida para ver o bom andamento do povo que está debaixo da sua cobertura. O marido, ele é o sacerdote, porque ele é o sacrificador. É ele quem sacrifica para ver o bom andamento da sua esposa, dos seus filhos, da sua casa. Nós somos estes sacerdotes que precisamos sacrificar em Deus para ver o bom andamento da nossa família e da nossa casa. Nós vemos aqui o sacerdote Eli fazendo a sua parte na porta da entrada do templo, cuidando das coisas de Deus. Mas olha o que diz agora, 1 Samuel, capítulo 4, aonde nós estávamos, verso 12. Diz assim, 1 Samuel 4,12: Então correu um homem de Benjamim saindo das fileiras do exército, e no mesmo dia chegou a Siló. Isso está dizendo sobre um sobrevivente da guerra, tá? Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça, sinal de humilhação. E chega agora diante de Eli, velho, que não foi para a guerra, porque já era velho, obeso, não aguentava a guerra. Quando chegou, Eli estava assentado em uma cadeira, à beira do caminho, olhando para frente como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos de desespero. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e vindo deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos já estavam como que cegados e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi roubada de nós. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, que estava na beira da estrada junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque já era homem velho, gordo, e havia ele julgado Israel 40 anos. Irmão, tanta coisa eu podia pregar em cima disso aqui. Quando nós começamos lá em 1 Samuel 1, verso 9, diz que Eli estava sentado em uma cadeira, na porta de entrada do templo, encostado na viga principal, na coluna principal, esperando o trabalho sacerdotal para acontecer. Quando chega no fim da vida de Eli, Eli está sentado numa cadeira igualzinho no começo. Só que no começo ele estava na porta de entrada, e no final da sua vida ele está na beira do caminho. Na beira do caminho, olhando para frente. Ele era cego. Por que ele olhava para frente? Tentando ouvir algo, porque ele tinha medo do que aconteceria na arca. Sabe por que ele tinha medo? Porque ele sabia que não bastava aquele caixote, precisava ter a presença. E ele sabia que a presença não estava mais nele, a presença não estava mais nos filhos. Automaticamente a presença não estava no meio do povo, porque como sacerdote ele levantou a mão e impetrou uma bênção. Mas a bênção de alguém em pecado, diz a palavra do Senhor, até a bênção de um sacerdote em pecado se transforma em maldição. Eli conhecia a palavra, apenas não vivia. E a Bíblia diz que quando aquele moço que saiu correndo de medo do meio das fileiras do exército, começa a gritar no meio da cidade com a roupa rasgada, jogando terra sobre a sua cabeça, a cidade começa a gritar desesperada. As mulheres já começam a gritar porque os seus maridos morreram. Os filhos começam a gritar porque os seus pais morreram. E Eli, porque era cego, começa a ouvir o grito e diz: o que tem acontecido? E o jovem chega correndo e diz assim: eu vim do meio das fileiras do exército, e eu vim dizer para o Senhor que muitos morreram. Houve morticínio no nosso meio,
E os seus 2 filhos, sacerdote, também morreram. E até aí não acontece nada. Aí o jovem diz assim: e a arca do Senhor foi roubada do nosso meio. Quando diz a arca foi roubada, Eli cai da cadeira, porque já era velho e estava muito gordo, quebrou o seu pescoço e morreu. Quando um pai não tem mais amor pelos seus filhos, quando diz que os filhos morrem, ele não sente nem dor mais. Aí disseram: a arca foi roubada. Aí ele cai da cadeira. Sacerdote frouxo, sabia que a presença não estava mais lá, mas se preocupa com coisas e esquece das pessoas. Goste das coisas que Deus tem te dado, mas ame as pessoas que Deus colocou para você cuidar. Eli não quebrou o pescoço e não caiu da cadeira de desespero quando os filhos morreram. Quando 30 mil homens morreram, ele não se preocupou. Mas quando disseram, a arca foi roubada, ele caiu da cadeira. E sabe por que ele caiu da cadeira? Porque ele não estava mais diante do templo do Senhor, ele estava na beira do caminho. A pergunta que eu faço para você: aonde você está hoje? Diante do templo de Deus, fazendo o que Deus te mandou fazer? Ou você, se vierem te dar uma notícia hoje, te encontram à beira do caminho? Você está no templo do Senhor ou está na beira do caminho? Como está a tua vida hoje? Como está o teu coração? Como que está a tua identidade como sacerdote hoje? Quando te procuram, aonde te encontram? É no templo do Senhor? Quando querem te encontrar, te encontram na casa de Deus? Ou as pessoas nem sabem que você é crente? Ou as pessoas te ligam domingo bem na hora do culto, porque não sabem que você é crente e está dentro da igreja? Porque só pode, porque uma pessoa que sabe que você é crente, como que te liga num domingo, plenas 8, 9 horas da noite, 7 horas da noite, bem na hora do culto? Onde você está? Eu estou na igreja. Ou eu não falo nada. Eli, quando foi encontrado, no começo ele estava no templo, e depois na beira do caminho, cego, sentado na cadeira, esperando uma notícia, com medo. Deus quer tirar os medos do nosso coração hoje. Deus quer dar perdão para nós, pelo nosso sacerdócio falho, pelo nosso sacerdócio errado, pelo nosso sacerdócio carnal. Porque eu leio esse texto, eu vou lendo os textos, eu vou pegando cada coisa. Como eu vejo aqui no 1 Samuel 2, verso 29, diz assim: porque pisais aos pés o meu sacrifício e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que me fizesse na minha morada? E tu, porque honra os teus filhos mais do que a mim? É Deus falando com Eli. Por que você honra teus filhos mais do que a mim? Para você, Eli, e eles engordarem das melhores de todas as ofertas que o meu povo de Israel traz para mim. O sacerdote Eli dava um discipulado para os filhos: coma da comida e fique gordo como eu. Ele está falando: você está gordo, teus filhos estão tudo gordos de tanto se alimentar dos meus manjares, mas não tem mais da minha presença. Por que você honra mais os teus filhos do que me honra? Sabe quando que você vai conseguir ser um sacerdote idôneo e fiel? Quando você amar mais a Deus do que a sua esposa. Quando você amar mais a Deus do que os teus filhos. Porque quando você amar a Deus em primeiro lugar, quando você amar a Deus acima de todas as coisas, as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Quando você amar a Deus acima da sua mulher, acima dos seus filhos, você vai amar a sua mulher e seus filhos acima das coisas. Não ame teu carro, não ame tua casa, não ame teus bens, não ame teus relógios, não ame seus ternos, suas camisetas, seus tênis de marca, mais do que a sua família. Ame a Deus e ame a sua casa, ame a sua família. E eu quero fechar aqui com você de pé. Se coloque de pé, com um texto, para que eu e você venhamos entender aqui nesta noite que existe oportunidade aqui esta noite, existe transformação aqui esta noite, existe algo vindo da parte de Deus, pronto para nos perdoar pelos nossos erros. Pastor, eu tenho falhado, tem perdão para você. Pastor, eu tenho errado, tem perdão para você. Se você estava na beira do caminho, Deus teve misericórdia de você, teve misericórdia de nós, nos trouxe para dentro do templo de novo,
para nos dar mais uma chance, mais uma oportunidade de dizer para você, sacerdote, que acima de você tem um sumo sacerdote, um sacerdote fiel, que perdoa todos os nossos pecados. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Hebreus, capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, verso 14, diz assim para nós: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, aleluia. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Diga assim comigo: obrigado, Senhor, por esta ocasião oportuna. Deus está nos dando, irmãos, oportunidade hoje, ocasião oportuna de sermos encontrados diante dele com misericórdia. Deus quer nos perdoar pelos nossos erros, pelas nossas grosserias, pornografias, prostituições, surras indevidas, palavras lançadas indevidas, tantas coisas que talvez eu e você cometemos, que eu não sei nem dizer o nome, que, como disse Paulo, só de pensar é torpe. Que Deus está nos dando uma oportunidade através do seu Filho Jesus Cristo, que veio ser homem como eu e você. E diz o texto para nós aqui, que ele diz: foi ele tentado em todas as coisas, semelhante a mim e a você, mas sem pecado. Por isso ele é o nosso grande sumo sacerdote. Aleluia. Sabe o que é sumo, irmão? Sumo é essência, sumo é extrato. O sumo fala daquilo que você, quando espreme algo, sai só o melhor, o extrato da fruta, o sumo da fruta. Jesus é o nosso extrato, é a nossa excelência sacerdotal. Ele foi exprimido na cruz, ele foi moído na cruz, por amor ao meu e ao teu sacerdócio. Ele foi derramado, esvaído em sangue, todo o seu sumo foi arrancado, para ser sobre nós grande sumo sacerdote. E é pelo sangue do Cordeiro que nós podemos ser livres. É pelo sangue de Jesus que podemos ser purificados. É pelo sangue de Jesus que podemos ser perdoados. A misericórdia dele está sobre nossas vidas esta noite. Eu quero que você feche os teus olhos, levante as suas mãos como sacerdote, e você pode se colocar diante de Deus agora. Não é a minha oração, é a tua oração, sacerdote. Deus quer cancelar, anular e perdoar todos os nossos pecados. Ele quer que voltemos atrás, que saiamos da beira do caminho. Saia da beira do caminho e volte-se para o templo do Senhor. Volte a adorar a Deus. Volte a ter a presença dentro de você. Volte a carregar a presença sobre os teus ombros. Volte a apresentar a tua vida, a vida da tua casa diante de Deus, e apresente Deus para a tua família. Levante as suas mãos e tenha autoridade de abençoar, tenha autoridade de decretar, porque hoje tem perdão para mim, tem perdão para você, tem perdão para nós, tem perdão para nós. Arabassuriandarai, Arabacandoromanai. Tem perdão, sacerdote. Feche os teus olhos, abra a tua boca, ore, 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 e se arrependa diante do Senhor. Coloque a tua vida diante do Espírito Santo. Clame a Ele. Clame como um homem varonil, um homem de verdade, um homem de verdade.
Arabassuri andarai, vamos adorar. Vamos adorar. Enquanto a igreja, enquanto os levitas adoram, a igreja se arrepende. A igreja entra em arrependimento como sacerdote diante do Senhor. Se arrependa diante de Deus, sacerdote. Abra a tua boca, sacerdote. Eu quero ouvir a tua voz. Aonde estão as vozes dos sacerdotes arrependidos? Dos sacerdotes que não aceitam ser homens qualquer, sacerdotes frouxos que vão deixar o inimigo alimentar a sua esposa com fruto proibido, sacerdotes que não vão deixar Satanás ludibriar a mente dos seus filhos. Serão discipuladores, disciplinadores, admoestadores da sua casa, admoestadores desta geração, homens que vão fazer a diferença, que vão mudar a perspectiva desta geração, que vão gerar, que vão estabelecer hombridade dentro da sua casa, hombridade dentro dos seus lares. Serão homens de sacrifício, homens de sacrifício, sacerdotes, aqueles que sacrificam para ver a pureza da sua casa, sacerdotes que sacrificam para ver a pureza dos seus lares, para ver a pureza da sua família. Vão se arrepender, vão lembrar de onde caíram, vão buscar em Deus o perdão. Há tempo para voltar atrás, há tempo de tomar o teu casamento de volta, há tempo de tomar os teus filhos de volta. Deus quer você para Ele, Deus quer você para Ele, sacerdote. Sai do seu lugar, vem se dobrar diante do altar, vem se dobrar diante do Senhor, vem se humilhar diante de Deus e vem pedir perdão a Jesus. Venha para a presença do sumo sacerdote, o sumo e supremo sacerdote das nossas vidas. Venha diante do Senhor. Se você sente necessidade, venha se dobrar, dobra o teu joelho, gruda no altar, cola no altar, e não tenha vergonha e não tenha medo de dizer para Deus: sozinho eu não consigo, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor para ser um sacerdote fiel, 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 fiel a Deus, fiel à esposa, fiel aos filhos, fiel ao seu chamado, fiel ao seu ministério, fiel, 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 fiel. Vem dobrar o joelho diante do Senhor, porque quando você se dobra, Deus é exaltado, o Senhor é exaltado. Xarabassuri andarai. Puxe o que custa tomar a minha cruz e te seguir, ser fiel. Eu quero ser fiel, eu quero te seguir até a cruz e ser fiel. Eu quero ser fiel, eu vou te seguir e ser fiel.